Fala galera do Pod Viagem, Alexandre por aqui, um dos hosts do Pod Viagem. Vocês devem me ver aí normalmente entrevistando os convidados durante os nossos episódios, etc. Mas hoje eu vim gravar esse vlog pra vocês porque o Pod Viagem vê uma necessidade da gente estar começando a bater um papo a respeito de geopolítica aqui, países, o pessoal que tá direto com o pé na estrada. Então o título desse vídeo hoje, bate-papo nosso, vai ser: que países nós não recomendamos que você se aventure em 2024. Por que esse título, né? Nós não recomendamos, não significa que você não deva viajar, ou que você não vá viajar, ou que vai acontecer alguma coisa de errado com você. Mas, na verdade, a geopolítica do mundo de 2022 pra cá, digamos assim, deu uma acelerada. Ela deu uma acelerada. Então, nós, do Pod Viagem, né, eu acredito que nós achamos importante tá batendo um papo com vocês aqui de uma maneira bem breve para tá falando para vocês, assim, que países que estão em conflito, que países estão em guerra ultimamente, que países que podem vir a entrar em guerra aí nos próximos meses, ou no próximo ano, né? Eu não sei, né? Vou falar bem a verdade, o mundo tá ficando bem louco, né? Mas como eu gosto muito de geopolítica, como eu gosto de ler sobre geopolítica e também pretendo viajar, né, esse ano aí, pelo menos viajar por mais de 10 países esse ano, fiz uma breve pesquisa aqui pra tá conversando com vocês, né? Qual que é o primeiro conceito que a gente tem que estar entendendo, né? Que conflito é diferente de guerra, tá? Conflito armado, ele é diferente de guerra. A Organização das Nações Unidas, ela diferencia conflito armado de guerra a partir do número de mortes. Um conflito armado, ele vai ter de 25 mortes até 999 mortes. Guerra é acima de 1000 mortes dentro de um período de um ano. E hoje no mundo nós temos várias guerras que não estão sendo, como que eu posso dizer, não tem a devida cobertura da imprensa, né? Na verdade, nós temos muitas guerras que a imprensa mundial, ela faz uma breve cobertura, talvez mais regionalizada, né? E é importante a gente estar sabendo. Eu vou falar alguns países aqui que estão em guerra, para vocês terem uma noção. Eu fiz um levantamento aqui, né? Eu peguei uma matéria da BBC, peguei também a matéria do Paul Stairs, que é um professor dos Estados Unidos, que ele pertence a um grupo de pesquisa dos Estados Unidos, que ele mapeia todos os conflitos, né, principalmente do século XXI. E o que nós do Pod Viagem, né, que eu recomendo a você não se aventurar nesse ano e provavelmente em 2025 também, tá? Que países que nós não recomendamos vocês viajarem? Países esses que estão em guerra. Vamos começar aqui então, primeiro pela África, né? Nós temos Burkina Faso, de maneira específica na região do Sahel. Desde 2016 existe um conflito entre as forças especiais do governo contra um grupo islâmico que é ligado ao Al-Qaeda, tá? Então, na verdade, esse grupo islâmico, ele quer tomar o poder, ele é ligado ao Al-Qaeda, ele é da linhagem xiita, e o governo, né, que tem o exército na mão, ele tá tentando controlar, então tem uma guerra civil lá. Desde 2016 já houveram 1.420 mortes. Então, se você não quer ser pego desprevenido, Burkina Faso, principalmente a região do Sahel, que é a parte do norte da África, que compreende ali, se eu não me engano, 8 países da África, não é um lugar legal pra você viajar, tá, nesse ano. Ah, mas quem que viaja pra lá? Pô, a gente tem que estar orientando aqui, né? Pô, pode viajar, então a gente tem que estar orientando, tem que estar falando de todos os conflitos que estão acontecendo no mundo. Somália, tem uma guerra civil também acontecendo, tá? Somália, desde os anos 2000 existe uma guerra civil, tá? Al-Shabaab é um grupo islâmico também, bem fundamentalista. E esse grupo Al-Shabaab, eles querem estabelecer algo similar à Sharia. Eles têm apoio do Irã, que é a Revolução Islâmica no país, né? Houve uma escalada agora em 2022 na violência na Somália, tá? Houveram mais de 1000 mortes. Existe então a disputa entre o governo e esse grupo aí chamado de Al-Shabaab. A Somália também é um país que nós não recomendamos você a viajar esse ano. Você pode se surpreender. Ah, mas eu viajei esse ano e estava na Somália. Pô, conta a sua história aqui, cara. O Sudão, desde abril de 2023, de mais de 6 milhões de pessoas com essa guerra civil que está acontecendo lá, já abandonaram suas casas e houve mais de 9.000 mortes, essa guerra no Sudão, para vocês terem uma noção. É um conflito ali que já dura alguns anos, também é um país que nós não recomendamos, tá? Mianmar é outro país agora, a gente vai sair da África um pouco. Mianmar
sofreu um golpe militar em 2021. O novo regime está fazendo uma repressão, né, exacerbada aí na população que está se rebelando contra esse novo regime em Mianmar. Mianmar, ele vem de históricos conflitos aí, desde os idos da década de 60, e também é um país que, pô, é um país ali bem próximo ao lado do Camboja, do Vietnã, da Tailândia ali, a China e a Índia, né, digamos assim, o sudeste asiático, né, mas Mianmar não é um país que seria interessante você também tá visitando aí. Já houve mais de 3 mil mortes também, isso daí desde 2021, tá? Esses dados são todos da ONU, tá, pessoal? Então eu vou até fazer uma pausa aqui, porque é importante a gente entender um conceito. Por que esses conflitos eles não são tão divulgados, né? Um conflito ele se torna importante de acordo com a imprensa, de acordo com a comunidade internacional, ele só vai se tornar importante primeiro, né? Se existe uma boa cobertura de imprensa, se interessa para a imprensa, se os países que estão envolvidos eles são importantes geopoliticamente, e se isso também, quando eu falo é importante geopoliticamente, são países que fazem a diferença. Por exemplo, eu vou falar do Iêmen aqui. Poucas pessoas sabem onde que fica o Iêmen, ninguém sabe às vezes que fica na África, aonde que é o Iêmen, o que o Iêmen contribui, né? Agora, se eu falar China, todo mundo sabe de China, todo mundo sabe Inglaterra, Rússia. Então, assim, o conflito ele só vai ser bem divulgado, né? Ele vai interessar para os organismos internacionais. Quando eu falo organismos, né, veículos de imprensa, ONGs, quando ele despertar interesse do público que cerca a região, for um país geopoliticamente importante e principalmente for um país que possui e detém uma arma nuclear, e também se esse país ele dá acesso à imprensa, porque nós temos muitos conflitos em que a imprensa nem consegue ter acesso, né? A imprensa não tem interesse, ou o país ele persegue a imprensa, então a própria cobertura da imprensa é diretamente proporcional ao nível de comoção mundial e ao nível de conhecimento que as pessoas vão ter aí em relação a esse conflito, né? Então esses conflitos que eu falei, eles estão ocorrendo, esses anteriores que eu falei, mas eles não têm uma cobertura internacional muito importante. Já o conflito no Iêmen, que envolve os rebeldes daquele grupo chamado Houthi, tem o apoio do Irã e está atacando os Estados Unidos. Então, nos últimos meses, esse conflito no Iêmen ele tem sido assim destaque de manchetes aí de nível internacional, né? Então, nós temos esse grupo dos Houthis, que também é um grupo islâmico xiita, querem tomar o poder e estabelecer as leis islâmicas, né? Tô falando explicando de maneira grosseira, tá, pessoal? E do outro lado, as forças do governo, elas são apoiadas pela Arábia Saudita, Estados Unidos e Inglaterra, pelo Ocidente. Sempre o Irã num polo e Estados Unidos no outro polo, né? Então tá tendo aí essa guerra no Iêmen. O Iêmen, é um país que ele fica situado aqui no Golfo de Aden. E é uma rota dos navios que vão da Ásia pra Europa, né? Eles entram aqui pelo Mar Vermelho. E também, né, posso falar do Golfo de Omã, que é a parte norte, mas não tão importante quanto o Golfo de Aden. Esses navios, eles comercializam ali no Mar Mediterrâneo, ou seja, com todos os países da Europa. O que acontece se você fechar e começar a atacar navios ali mercantilistas nesse Golfo de Aden, que é o que o Iêmen está fazendo, né? Começa a inviabilizar o transporte por ali e o frete, a pessoa é obrigada a fazer esse transporte para dar a volta na África inteira, né? Então essa guerra já está tomando destaque internacional, né? Essa guerra, esse conflito no Iêmen. E a partir do momento que o Irã começa a apoiar esse grupo do Iêmen, os Houthis, eles começam a atacar os Estados Unidos, que apoiam Israel. Então o Iêmen não é um país aí que nós indicamos ou recomendamos que você viaje em 2024, tá? Não é um país que seja interessante você fazer um turismo. E agora, a gente vai se debruçar na grande crise geopolítica que está, né, nos assolando aí desde 2022. Que as notícias estão bombando aí na geopolítica. Pessoal, nós não recomendamos vocês irem, então vamos falar primeiro o conflito aqui entre Rússia e Ucrânia. Todo mundo sabe, né? Cobertura internacional, são países extremamente relevantes. A Ucrânia é o celeiro do mundo, é o solo mais fértil do mundo. A Rússia, todo mundo sabe, atacou aí em fevereiro de 2022 a Ucrânia, então a guerra já se estende por mais de 2 anos. Então a Ucrânia é um país e ele vai estar situado ali entre a Polônia, ao sul da Bielorrússia, ao norte da Moldávia e da Romênia, e ao lado direito dela ali pro lado do Oriente, ele é coberto pela Rússia, né? Já foi território da Rússia. Nós não recomendamos você viajar para a Ucrânia, né? Primeiro, porque é um país em guerra, então a parte leste da Ucrânia ela já está totalmente tomada pela Rússia, né? E algumas pessoas têm viajado para a Ucrânia, até para a cidade principalmente de Lviv, que fica bem próximo da fronteira com a Polônia. Mas Lviv, há 20 dias atrás, se não me engano, ela caiu míssil lá também.
Então não é um lugar tão seguro, e você mesmo estando muito próximo da fronteira da Polônia. E entendam, pessoal, quando você fala num conflito entre Rússia e Ucrânia, em que grandes potências estão de lados opostos, quando eu falo isso, eu posso citar aqui o eixo Rússia, Irã e China de um lado, e de maneira, né, nas potências do Ocidente como França, Inglaterra e Estados Unidos do outro, você envolve potências nucleares, né, com armas nucleares. Então isso ganha muito destaque e é um lugar que nós não recomendamos você fazer turismo. Ah, mas e a Rússia? A guerra está na Ucrânia. Eu recomendo visitar a Rússia? Pô, tem vários voos para a Rússia. Eu tava conversando com o pessoal aí. Você tem voo do Cazaquistão, você tem voo da China, você pode sair da Bielorrússia, você pode sair de vários países que não estabeleceram embargos econômicos com a Rússia, mas também não é um país que está 100% seguro, e digo por quê. Mesmo a guerra estar ocorrendo dentro da Ucrânia, nós tivemos um ataque terrorista aí há pouco mais de 3 semanas, 2 semanas, se eu não me engano, em São Petersburgo, né? Alguns, por enquanto, né, o que está se apurando que são terroristas islâmicos ligados a um conflito entre a Armênia e a Azerbaijão. Falaram que são terroristas porque um lado é apoiado também pela Rússia e outro é pelas potências do Ocidente. E eles cometeram um ato terrorista e mataram muitas pessoas dentro de um anfiteatro em São Petersburgo. Então, também não é um lugar que está 100% seguro, já visto que são 2 países que estão em conflitos e que até agora não sinalizaram que devem encerrar essa guerra, tá? Esse conflito desencadeou também, tem a ver um pouco, né, com os 2 eixos, tem a ver com um pouco do conflito no Oriente Médio. Por quê? Porque desde do mês de outubro do ano passado, né, nós sabemos que o grupo Hamas, né, conseguiu empreender um ataque a Israel, ali no Oriente Médio. Israel, que é uma potência nuclear, é uma potência que é apoiada pelos Estados Unidos, por Inglaterra, pelas forças da OTAN, uma potência, ou seja, do Ocidente. E o Hamas, apoiado aí pelo Irã, por outros países, né, do eixo islâmico, né, posso bem assim dizer. Então foi atacado e quem estava em Israel, até alguns turistas brasileiros, também sofreram aí os ataques, né, que o Hamas fez. Então não é um território seguro. Eles estão em conflito desde de outubro do ano passado, né? Então vão fazer 7 meses de conflito. Israel já está terminando ali. O conflito na parte tá entre Israel e a faixa de Gaza, não tende a melhorar. E por que eu digo isso? Porque, né, no final de semana passado, estou falando hoje, hoje é quinta-feira, dia 18, né? 18 pro dia 19. No sábado passado, agora, dia 13, o Irã, que apoia o Hamas, que financia esses grupos, que é frontalmente contra o Estado de Israel, empreendeu um ataque contra Israel, né? E isso começa a mexer muito, abalando muito com a geopolítica. Se a gente for, vocês sabem aqui que o Irã e Israel, eles estão ali na faixa do Oriente Médio, um pouco abaixo ali da Turquia, e é um conflito que tende a ser escalado. O que eu quero dizer com escalado? É um conflito que tende a aumentar. O Irã é apoiado pela Rússia, a Rússia já se manifestou. Após esse ataque do Irã no domingo passado, Israel teve ajuda das potências do Ocidente, Estados Unidos, França e Inglaterra, para interceptar muitos drones que tinham alvos militares e, se eu não me engano, alguns alvos civis também em Israel. Então tá ocorrendo uma escalada aí militar no Oriente Médio, e envolve várias outras potências, tá? E essa escalada nos preocupa muito, por quê? Porque envolve Rússia, envolve Estados Unidos, França, Inglaterra, envolve as potências da OTAN. Então eu posso falar aqui, ó, Romênia, envolve Hungria, envolve Polônia, envolve Alemanha, pode envolver Itália, pode envolver Suécia, Noruega. A partir do momento que você tem a Rússia querendo, só para vocês entenderem, né? Porque como Israel escalou ali a guerra na faixa de Gaza, né? Falou, vamos acabar com esse grupo Hamas. O mundo islâmico falou, você não pode fazer o que você está fazendo. Vai haver retaliação. E Israel atacou ali empreendeu um ataque ali, matando o embaixador do Irã. E o Irã falou, não, isso daí não vai ficar dessa maneira não. Não vai ficar bem assim não. E cantaram que ia ocorrer o ataque ocorreu. A tensão está se escalando. Então nós não recomendamos que você vá fazer turismo no Oriente Médio, tá? O Oriente Médio não é um lugar muito amigável. Quando eu falo Oriente Médio, eu vou falar aqui Irã, Iraque, Jordânia, Israel. Talvez o Egito, não recomendamos, porque a gente não sabe o quanto que esse conflito ele pode se escalar nos próximos meses. E quando a gente fala de viagem, a gente fala em planejamento, né? A gente tá falando em comprar passagem com 6 meses de antecedência. Então esse conflito tende a aumentar e envolver outras potências, tá? Vou aproveitar para falar alguns países aqui. Os países que circulam aqui, pertencentes à OTAN, que circulam aqui a fronteira com a Rússia, fique meio atento. Não vou falar para você não
se programar. E qual países que são esses? Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia e uma luzinha vermelha na Moldávia, tá? Leste da Europa. Por que eu falo? Porque mês passado a inteligência alemã interceptou um e-mail um e-mail russo que tratava a respeito de um futuro planejamento da Rússia em anexar Estônia, Letônia, Lituânia e Moldávia. Estônia, Letônia e Lituânia são parte da OTAN, mas a Moldávia não. A Moldávia ela fica bem encostada ali da Romênia e é o país mais pobre da Europa, é logo ali do lado da Ucrânia, próximo à Crimeia, que já foi anexada em 2014 pela Rússia. Esse e-mail ele dizia que tratava planos, né, a respeito da Rússia estar anexando esses países. Então eu acredito que não seja também um lugar muito interessante de se fazer turismo. Nós não recomendamos, pessoal, que quando nós não recomendamos a fazer um turismo nesses lugares é porque a tensão geopolítica ela pode aumentar. De acordo com muitos cientistas políticos, o que está acontecendo aí desde 2022, a escalada na tensão entre o leste europeu ali, né, resultante ali da guerra da Ucrânia, entre Israel e Síria, Israel e faixa de Gaza, e agora Israel e Irã. Paralelo a isso, eleições dos Estados Unidos, em que você tem os Estados Unidos como não vou nem falar como um mediador, pode ser um mediador, mas assim, uma superpotência nuclear que sempre interfere nas guerras a nível do globo. Pode ter muita novidade nos próximos meses. Então, nós não recomendamos, assim, fique atento, vamos falar diferente dessa Estônia, Letônia, Lituânia, Moldávia e até a Polônia, que faz fronteira com a Ucrânia, fique atento se você for planejar a sua viagem, tá? Principalmente aí pro segundo semestre. As tensões estão aumentando e as coisas podem piorar por aquele lado, tá? E por último, não vamos nos esquecer, eu acredito que todos já devem ter ouvido falar a respeito de Taiwan, né? Taiwan é uma ilha que tem uma tecnologia aí que exporta chips aí para o mundo inteiro, chips para os carros, para os celulares. É uma ilha que, digamos assim, é independente da China, e os Estados Unidos ele quer defender com unhas e dentes Taiwan. E China diz que Taiwan pertence à China. A gente pode explicar essa treta entre China e Taiwan agora, quer dizer, em próximos episódios, mas eu acho que também é pra gente ligar uma lanterninha aí, uma luzinha vermelha, uma luzinha amarela, porque pode acontecer também talvez aqui nos próximos 6 meses ou daqui a um ano, em relação a um futuro conflito aí, né, na vontade iminente da China em tomar de volta Taiwan, né, e todo o interesse geopolítico que tem por trás disso. Pessoal, acho que eu até me delonguei aqui, mas eu vou voltar aqui com mais um número constante de boletins aqui, principalmente a respeito de geopolítica. É um assunto que eu me debruço, é um assunto que eu gosto. Esse vídeo aqui realmente foi para alertar vocês a respeito de países que às vezes não seja muito interessante você estar se aventurando esse ano e nos próximos anos, tá ligado aí. Boa viagem a todos aí. Mais uma vez agradeço, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Até o próximo boletim. Valeu!